transporte coletivo do Brasil passa diariamente por mudanças. E será que nós brasileiros temos os melhores ônibus do mundo? Será que nós temos os coletivos mais bonitos e mais confortáveis? Talvez. Buscar e Caio conquistaram 2 prêmios muito importantes e elevaram a categoria do transporte rodoviário e urbano aqui do nosso país. Retorno de linhas. Nova Itapemirim anuncia o retorno de mais trechos e completa 1 ano de operações. E você vai ver também. Caetano Bus ganha licitação para o fornecimento de ônibus movidos a hidrogênio na Áustria. Viação Águia Branca anuncia a compra de novos ônibus. Justiça do Mato Grosso define impasse entre Expresso Itamaraty e Rio Novo em licitação do transporte intermunicipal no estado. E ainda, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, boa noite para você. As atividades de transporte rodoviário da aviação Nova Itapemirim completaram 1 ano. A empresa criada pela Suzantur para a operação das linhas e serviços da aviação Itapemirim e da aviação Caiçara, por meio de arrendamento, completou 1 ano, com mais de 400 mil passageiros transportados e 11,6 milhões de quilômetros percorridos. Atualmente, 554 empregos diretos estão sendo gerados pela empresa, e conforme o retorno de linhas, mais vagas vão sendo abertas. As atividades da empresa começaram exatamente há 1 ano atrás, com a linha São Paulo-Curitiba. Passado esse tempo, hoje a Nova Itapemirim já circula com mais de 60 linhas. São 278 municípios e 14 estados atendidos, e neste ano esse número deve subir, até porque mais linhas devem retornar. A frota da empresa é composta por 148 ônibus, sendo que 72 foram comprados 0 km. Em questão de garagens, são 44 espaços, mais os pontos de apoio. Toda essa estrutura vai ser ampliada agora em março, com a volta de mais 10 linhas, sendo elas Iuna São Paulo via Guaçuí, São José dos Campos Teófilo Otoni, Feira de Santana Recife, Belo Horizonte Natal via Vitória da Conquista, Rio de Janeiro Paranaíba, São Paulo Floriano via Goiânia, Feira de Santana Fortaleza via Barro, Fortaleza Salvador via Icó, Fortaleza Salvador via Iguatu e a Belo Horizonte Recife via Vitória da Conquista. Nessa relação de linhas, vocês repararam na volta da BH Natal via Vitória da Conquista. A Socicam, a empresa que administra o terminal rodoviário de Natal, já disponibilizou e entregou as chaves dos guichês para a Nova Itapemirim. A gente segue falando de Itapemirim, mas não da nova, e sim da antiga. O leilão da massa falida da Itapemirim segue acontecendo, e até o último balanço, 27 ônibus já haviam sido vendidos. Esses coletivos representam uma arrecadação de 1,6 milhão de reais. Hoje, dia 6, se iniciou a 3ª praça de leilões. Aliás, falando em leilões, a antiga garagem de Campos, da Itapemirim, teve o processo de leilão paralisado. Não foi informado o motivo para tal suspensão, mas, de certa forma, causa sim uma certa dúvida e um certo mistério do porquê terem suspendido esse leilão em específico. De um lado, a gente tem arrecadação, e do outro, temos cobrança. O Banco China Construction Bank, conhecido como Banco Múltiplo, do governo chinês, está cobrando uma dívida de 21 milhões de reais da antiga aviação Itapemirim. Esse valor também está sendo cobrado da família Cola. Esse valor é referente ao empréstimo feito ainda por Camilo Cola em 2011. A Justiça de São Paulo reconheceu o direito do banco em receber o dinheiro,
porém informou que a dívida deve ser recalculada, aplicando outro índice de correção sobre esse débito. O banco usou como índice o CDI. Segundo a Justiça, o CDI só é usado para transações entre instituições financeiras. Essa dívida já vem sendo embargada na Justiça desde o ano de 2019, quando a Itapemirim reconheceu o valor de 13,1 milhões de reais. A origem desse débito é de 2011, quando Camilo Cola Filho e a Aviação Itapemirim pegaram um empréstimo de 1,5 milhão de reais do Bic Banco, instituição que atuava como uma cooperativa de crédito lá no Ceará e que encerrou suas atividades em 2013 por meio de uma oferta pública de aquisições de ações, processo esse que é realizado quando uma empresa quer fechar o seu capital. Na ocasião, o Bic Banco foi comprado pelo China Bank. Sendo assim, esse banco da China passou a ter direito sobre a dívida, e na época a Aviação Itapemirim ofereceu 5 carros como garantia do pagamento, com os seguintes prefixos que aparecem aqui na tela. Mesmo assim, a dívida não foi sanada, e as garantias em 2015 passaram a ser 10 imóveis. Em 2019, a gestão Piva reconheceu a dívida, pelo menos parte dela, uma vez que o restante poderia ser cobrado da família Cola, de forma paralela. Entretanto, o banco informa que nunca houve sequer qualquer tipo de pagamento. A Justiça de Mato Grosso, em segunda instância, atendeu ao pedido da empresa Expresso Itamaraty, do Grupo Comporte, e suspendeu provisoriamente a contratação por 20 anos da empresa Rio Novo para a operação do MIT 8, Mercado de Categoria Básica número 8, das regiões de Sinop e Juara, no Sistema de Transporte Intermunicipal. Não se trata de uma suspensão definitiva. Os efeitos da contratação ficam suspensos até a primeira instância julgar novamente a ação da Itamaraty contra o resultado da concorrência que culminou na contratação da Rio Novo. O Mercado 8.1 teve a licitação em 2022 e a Itamaraty ficou em segundo lugar. A empresa, entretanto, alega que a Comissão Especial de Licitação errou nas conferências de documentos e nos critérios de classificações das concorrentes, em casos de desistências dos mercados ou de desclassificação de empresas. O Expresso Itamaraty entrou inicialmente com recursos administrativos e depois, em primeira instância, não sendo atendida. A companhia do Grupo Comporte então recorreu em segunda instância e teve o pedido parcialmente deferido. Na decisão em segundo grau, a magistrada diz que pode haver a concorrência de vícios na tomada de decisão da comissão de licitação, que prejudicaram todo o processo de concorrência. De acordo com a desembargadora, o primeiro grau da Justiça deveria analisar todas as provas apresentadas e analisar o mérito do pedido, o que não foi feito. Por isso, a magistrada desse processo determinou essa análise novamente, em primeira instância. Porém, como há risco de um erro irreversível na licitação, entendeu ser melhor suspender o contrato até o julgamento de primeiro grau. Não significa que a Expresso Itamaraty vai assumir de imediato esse mercado, mas que com a reanálise do recurso, ela pode obter o direito de operar. Também existe a probabilidade da manutenção do contrato da Aviação Rio Novo. Lembrando que a desembargadora desse caso foi a Helena Maria Bezerra Ramos. As melhores e mais bonitas carrocerias de ônibus estão no Brasil? Olha, parece que sim. A Caio conquistou pela 11ª vez consecutiva o prêmio Lotus Campeões de Vendas, na categoria Marca de Carroceria Urbana. A premiação é uma das mais importantes do país, organizada pela SF-Com, grupo editorial que publica a revista Frota e CIA. O prêmio reconhece as fabricantes e distribuidoras de veículos comerciais em 30 categorias diferentes, que conquistaram a preferência do mercado brasileiro. Em sua 31ª edição, o Prêmio Lotus usa como base números do Renavan, informados pela FenaBrave e pela Fabus,
relacionando as marcas e os modelos de veículos comerciais mais licenciados do ano anterior. Os dados foram apurados pelo Frota Data Bank, coordenado pela revista Frota e CIA. Somente em 2023, a Caio teve 4.964 emplacamentos de carrocerias urbanas, número esse que possibilitou a conquista deste prêmio. E olha, é festa no Grupo Ruas. Além da Caio, a Buscar, montadora de ônibus rodoviários da marca, conquistou também um prêmio importantíssimo. A Buscar conquistou o prêmio internacional IF Design Award. Esse prêmio é visto como um selo de excelência em design. A premiação foi cedida à família NB1, na disciplina Produto e na categoria Automóveis/Veículos. A edição deste ano contou com quase 11 mil projetos, de 27 países diferentes, e a Buscar foi a única empresa premiada em sua categoria. Um júri de 132 especialistas em design de diversos países do mundo escolheu o NB1 da Buscar como o ônibus mais bonito da premiação. Segundo a Buscar, o projeto de concepção do VistaBus NB1 demorou 6 anos para ser concluído e foi fruto de um longo e persistente trabalho de vários profissionais. Muito show, né? A Buscar merece, né? Ficou muito bacana esse novo VistaBus NB1. E eu torço bastante para esse modelo vingar no mercado e realmente vender. Até porque, nesse comecinho de lançamento, as vendas estão até que, de certa forma, bem tímidas. Só vai deslanchar mesmo na hora que lançarem os DDs e os LDs. Aí sim, finalmente vai deslanchar e eu espero que venda muito bem essa carroceria. Gosto muito da Marco Polo, gosto muito da Comil, mas concorrência no mercado sempre é muito bom. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, Viação Águia Branca anuncia a compra de novos coletivos e a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta em instantes. Não saia daí. A partir de 27 de abril, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ganha um novo sistema de transporte coletivo, operado pela Aviação Santa Clara. Até lá, uma bateria de testes vai ser feita. A empresa já está providenciando coletivos novos e seminovos para a operação na cidade. Em São Paulo, Hortolândia ganhou 2 novas linhas de ônibus, sendo elas a 320A, que vai ligar o Orestes Ongaro até o terminal metropolitano, passando pelas chácaras Recreio Alvorada, e a 320B, que vai ligar o Orestes Ongaro até o terminal metropolitano, porém passando pelo Jardim São Felipe. Em Ibiúna, a passagem de ônibus vai subir de R$ 5,70 para R$ 5,90. Na capital, a Transolve vai iniciar neste mês de março a operação em forma de testes de um ônibus elétrico da Volvo, do modelo BZL, e com carroceria do modelo Caio e Milênio. No Rio, com o implemento de novos ônibus, o corredor Transcarioca do BRT teve um aumento de 67% na demanda, com mais de 2 milhões de usuários todos os dias. Mulheres em situação de violência podem procurar o atendimento do ônibus Lilás, em Petrópolis, que neste mês de março estará no bairro Itamaraty. Em Belo Horizonte, agentes da Prefeitura Municipal estiveram na garagem da Aviação Progresso, na política de tolerância zero contra as empresas de ônibus. 8 coletivos foram vistoriados, 4 multados e 2 retirados de circulação por apresentarem problemas mecânicos. Em Brasília, foi promulgada a Lei 7.429 de 2024, que obriga as empresas de ônibus a instalarem ar-condicionado e cabines de proteção para os motoristas e cobradores em toda a frota. Seguimos pelo DF. A Vara Federal Civil lá da região determinou um prazo de 5 dias para a NTT se manifestar em relação ao aumento das passagens de ônibus entre Planaltina de Goiás e Brasília.
A medida visa um cancelamento do aumento das passagens, em vigor desde o dia 25 de fevereiro. As passagens na região têm variado entre R$ 4,00 e R$ 22,00, principalmente ali na região do entorno, sendo esse o terceiro aumento em menos de um ano. A BYD segue dando continuidade a seu processo de instalação e consolidação no Brasil. A fabricante iniciou as construções de sua nova fábrica, que será localizada em Camaçari, na Bahia, no mesmo espaço da antiga fábrica da Ford, totalizando um investimento de R$ 3 bilhões. Na Paraíba, a Comissão de Políticas Públicas da Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que permite que passageiros que utilizam o sistema paguem a passagem por meio do Pix. O projeto agora segue para a sanção do prefeito Cícero Lucena. O Recife começou a valer o bilhete único integrado nos ônibus da região metropolitana, com passagem a R$ 4,10. A Vila Adiana é empresa criada pelo aplicativo Buzzer para operar linhas interestaduais autorizadas pela NTT, teve pedidos negados pela agência. A Águia Branca lançou a sua loja virtual e oferece ao público diversos produtos exclusivos da marca. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Agora as notícias internacionais. A Caetano Bus, fabricante de ônibus portuguesa, venceu a licitação para o fornecimento de 10 ônibus movidos a hidrogênio para o transporte municipal de Viena, na Áustria. Os coletivos são do modelo H2 City Gold e devem ser entregues até o fim de 2025. O modelo tem 12 metros de comprimento e vem equipado com célula de combustível fabricada pela Toyota. Aqui nas Américas, a Igerbus, fabricante de ônibus chinesa, venceu a licitação para fornecer 100 ônibus elétricos para a empresa Cutsa do Uruguai. Serão 94 coletivos tradicionais de 12 metros de comprimento do modelo Azuria 12BR. Os outros 6 coletivos são de 2 andares e vão ser usados para turismo urbano. A entrega dos ônibus vai acontecer neste ano, sendo 50 coletivos em junho e outros 50 em novembro. De volta ao Brasil, a gente fala da aviação Águia Branca. A empresa anunciou a compra de 60 novos ônibus para este ano de 2024. O investimento passa de 63 milhões de reais e visa melhorar a qualidade e eficiência dos serviços. A carroceria não foi informada, porém se espera que sejam do modelo Marco Polo Paradiso G8. Os primeiros 30 coletivos devem chegar neste mês de março, todos do modelo Mercedes-Benz O500RS, de 2 eixos, e que serão destinados a rotas mais curtas. Já para novembro, está prevista a chegada do restante dos ônibus, ou seja, mais 30 coletivos, desta vez do modelo Mercedes-Benz O500RSD, de 3 eixos, e para linhas interestaduais maiores. Não é ainda 100% confirmado, mas a Águia Branca almeja trazer outros 30 coletivos, desta vez do modelo Mercedes-Benz O500RS-DD, de 4 eixos, para linhas de longas distâncias. Caso se concretize a compra desses DDs, o percentual de ônibus novos pode subir para 90%. Ou seja, resumindo para você, a Águia Branca já confirmou 60 coletivos, sendo 30 carros tocos executivos e 30 trucados semileito, além de mais 30 DDs que ainda estão em fase de planejamento. Todos os ônibus vêm equipados com a tecnologia Euro 6 de redução de poluentes. A seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus. A Mob Rio abriu mais um processo seletivo de 10 vagas no Rio de Janeiro para a contratação de profissionais. Esse processo se encerra já nesta sexta-feira.
São vagas temporárias, porém de início imediato, com duração de 12 meses, para auxiliar de tráfego, fiscal de tráfego, operador de tráfego, controlador de tráfego e encarregado de estações. Independente da função, os candidatos precisam ter ensino fundamental completo e experiência. A Prefeitura do Rio oferece vale transporte e vale alimentação. Interessados devem se cadastrar no site www.mob-rio.rio.br/vem-pra-mob, acessando a área de processos seletivos abertos. Por fim, também no Rio, a Aviação Ideal está com vagas abertas para motoristas de mini e midi ônibus e também motorista de ônibus convencional, mecânico júnior, mecânico sênior, eletricista sênior, ajudantes de manutenção, assistente de manutenção predial e manobreiro. Mais informações entrando em contato com a empresa de ônibus. Currículos no site www.viaçãoideal.com.br/trabalhe-conosco. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! Bora para o nosso sim ou não de hoje. Na sua opinião, os ônibus brasileiros são os mais bonitos e mais confortáveis do mundo? O que precisa mudar? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Assim nós terminamos mais esta edição do Jornal do Ônibus. Agradecendo a você pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e, claro, ative as notificações. E lembrando, neste exato momento, já está disponível em nosso segundo canal um verdadeiro show de ônibus, com muito Marco Polo Torino 99. Clique no primeiro link da descrição e acesse, ou então pesquise pelo nome Próxima Parada Busologia. Fique ligado, não perca. Uma ótima noite para você e a gente volta a se ver amanhã. Até lá! As principais histórias e curiosidades do mundo rodoviário. Documentários imperdíveis. Próxima Parada Documento. Quinta, aqui no canal Próxima Parada.